Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, né? Mais um dia com o Senhor, mais um dia com a palavra, e como isso tem sido precioso, né? No nosso dia a dia. Graças a Deus por isso. Vamos orar e começar a nossa leitura de hoje. Jesus, muito obrigado, Pai, por mais esse dia, muito obrigado por essa semana que já está caminhando aí, Senhor, de novo para o final de semana, quinta-feira hoje. E nós somos muito gratos, Pai, pelos dias que o Senhor já nos deu essa semana, por tudo que o Senhor já ministrou às nossas vidas, pelos textos que nós já lemos e que fomos ministrados essa semana. Obrigada, Senhor, pelo entendimento que o Senhor tem trazido ao nosso coração, pelo complemento que o Senhor tem dado cada dia, Senhor, ao entendimento que nós já temos. Eu quero te agradecer, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. E quero te agradecer, Pai, pelos meus irmãos e irmãs que têm estado aqui junto com a gente, que tem sido ministrado também de forma muito tremenda, Senhor, e os testemunhos vão chegando e as pessoas vão dizendo o quanto isso tem sido bom, e me alegra, Senhor, em saber que o Senhor tem impulsionado as nossas vidas para a Tua presença, que o Senhor tem nos chamado para esse lugar de intimidade. Nós temos entendido, Senhor, a Tua voz, nós temos compreendido esse Teu chamado, Senhor, para o tempo com o Senhor. Obrigada, Jesus. Nos dá hoje essa leitura, nos dá esse tempo com o Senhor muito precioso, que nós possamos entender mais um pouco daquilo que o Senhor está ministrando ao nosso coração, Pai. Muito obrigada, Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos lá, então, semana 22, dia 4, né? Hoje já quinta-feira, dia 25 de maio. E nós vamos ler 3 salmos hoje. Salmo 108, Salmo 109 e Salmo 110. Vamos lá, Salmo 108 diz assim: Ó Deus, o meu coração confia totalmente no Senhor. Cantarei salmos e hinos ao Senhor com todas as forças do meu ser. Acordem, harpa e lira. Quero acordar cantando bem cedinho. Eu darei graças ao Senhor entre os povos. Cantarei louvores entre as nações. Porque o seu amor cuidadoso se eleva muito acima dos céus e a sua verdade alcança as nuvens. Ó Deus, mostre o seu poder acima dos céus e a sua glória sobre toda a terra. Salve os seus amados com a sua mão direita. Responda-nos para que sejamos libertos. Do seu santuário Deus falou: quando eu vencer, dividirei Siquém e repartirei o vale de Sucote. Gileade é minha e Manassés também. Efraim continuará possuindo guerreiros valentes, e de Judá sairão meus reis escolhidos. Moabe será o escravo humilde, que há de lavar os meus pés. Edom apanhará as minhas sandálias empoeiradas. Soltarei meu brado de vitória sobre a Filístia. Do seu santuário Deus disse: quando eu vencer, dividirei a cidade de Siquém e repartirei o vale de Sucote. Quem poderá me ajudar a vencer essas nações e conquistar suas fortalezas? Quem me levará vitorioso ao coração da terra de Edom? Ó Senhor, será que nos abandonou e nos acompanha e não acompanha nossos exércitos nas batalhas? Vem ajudar-nos na dificuldade contra os adversários, pois a ajuda dos homens de nada vale. Contudo, com a ajuda e a força de Deus venceremos, e ele esmagará os nossos inimigos debaixo dos seus pés. Salmo de Davi está falando, né, sobre a redenção, sobre essa vitória sobre os inimigos, e ele vai falar a respeito desses povos, dessas fronteiras, né, entre todos esses povos que estão ao redor de Israel, e dessa vitória então que o Senhor vai ter no final de todas as coisas, ainda que Davi tenha conquistado todas essas nações e ele se alegra com isso, mas essa palavra ainda fala muito mais num futuro próximo, né, na volta de Jesus, completa essa profecia, completa o texto bíblico, né? A gente precisa sempre ver dessa forma. A palavra, ela tem essa amplitude, né, de falar para o momento, para aquele tempo. Davi estava falando sobre os seus dias, mas muito mais sobre o tempo da volta de Jesus, completando a obra da redenção. Capítulo 109. 109:1 diz assim: Ó Deus, a quem eu sempre louvo, não fique calado, pois homens perversos e cheios de traição andam espalhando mentiras contra mim. Estou cercado de gente que me ameaça e me odeia sem qualquer motivo.
Sempre procurei demonstrar amor por eles, mas enquanto eu orava em seu favor, eles tentavam me destruir. Pagaram o bem com o mal, o amor com o ódio. Por isso agora peço, faça aparecer alguém que espalhe mentiras a respeito desse meu inimigo, que ele seja julgado por um acusador. E quando for julgado, que ele seja considerado culpado. Ó Deus, rejeite a oração desse homem como se fosse pecado. Encurte a vida desse homem e dê o seu lugar a outra pessoa. Que seus filhos fiquem órfãos e sua esposa viúva. Que seus filhos andem mendigando pelas ruas e sejam expulsos das ruínas de sua casa. Que as riquezas desse homem sejam tiradas pelos credores e os seus bens distribuídos entre os estranhos. Que ninguém o trate com bondade, nem tenha misericórdia dos seus filhos órfãos. Que sua família desapareça da terra com a morte de seus filhos. Ó Senhor, não esqueça de como os antepassados desse homem foram desobedientes. Lembre-se do pecado que a mãe dele cometeu. Lembre-se sempre desses pecados, ó Senhor, para dar o castigo merecido, a completa destruição desse homem e de sua família. Pois ele nunca pensou em ser bondoso com as outras pessoas. Pelo contrário, perseguiu e maltratou os pobres, os necessitados e os desamparados. Ele sentia prazer em amaldiçoar as outras pessoas. Agora, Senhor, lance a sua maldição contra ele. Ele nunca tinha prazer em abençoar alguém, por isso, não dê a ele a sua bênção. Ele vestia a maldição como a roupa do corpo, não podia viver sem ela. Por isso, que as maldições entrem nele como água e cheguem até os seus ossos como óleo. Que a maldição seja sua roupa e o seu cinto, nunca se afastará dele. Esse será o castigo que o Senhor dará aos meus acusadores, aos que planejam destruir a minha alma. Soberano Deus, ajude-me e salve-me por causa do seu nome. Livre-me, pois seu amor fiel não tem fim. Eu sou pobre e necessitado, e no íntimo meu coração está partido em pedaços. Vou desaparecendo aos poucos, como a sombra que desaparece quando o sol vai se pondo. Sou levado pelo vento como um gafanhoto. De tanto jejuar, meus joelhos estão fracos, estou reduzido a pele e osso. Sou o símbolo da vergonha para todo o povo. Quando alguém me vê, sacode a cabeça com desprezo. Ajude-me, Senhor meu Deus. Salve-me por causa do seu amor cuidadoso e fiel. Assim todos saberão que foi a sua mão, que foi o Senhor quem me salvou. Que me importa se meus inimigos me amaldiçoarem? O Senhor me abençoa. Todos os planos que eles tramarem para me destruir falharão, mas o seu servo se alegrará. Que os meus acusadores caiam em desgraça, que a humilhação os cubra como um manto. Quanto a mim, sempre darei graças ao Senhor com minhas palavras. No meio do meu povo eu o louvarei, porque ele se aproxima do pobre para livrar a sua vida das mãos dos seus inimigos. Davi está falando sobre um homem, sobre os seus filhos, sobre a sua esposa, né? E eu tenho certeza absoluta que ele está falando sobre os nossos inimigos espirituais e que nesse momento da história se tornam inimigos físicos, né? Tanto Davi quanto Jesus experimentaram literalmente na pele essa perseguição pelos seus próprios irmãos, pelo seu próprio povo, né? Pelos seus próprios compatriotas e também pelos inimigos ao redor, né? Pelas fronteiras, pelos povos ao redor. Mas eu tenho certeza que Davi não está falando só sobre isso, mas está falando realmente sobre a maldição, sobre o próprio diabo, o próprio Satanás, né, que tenta de alguma maneira trazer acusação sobre nós, que tenta nos trazer todo tipo de maldição que ele possa lançar sobre a humanidade para destruir a obra-prima do Senhor. Mas é o Senhor quem vem em nosso socorro. É o próprio Senhor que vem e nos livra desse inimigo cruel, da morte, da sua acusação, das suas mentiras, né, acusadoras. Então, Davi está falando sobre isso porque ele mesmo sentiu isso na pele, assim como nosso Senhor Jesus Cristo sentiu na pele. Lembra que eu venho falando? Davi é a tipologia de Cristo. Davi é um tipo de Cristo, né? Assim como Moisés também foi um tipo de Cristo, assim como Josué foi um tipo de Cristo, assim como Isaac foi um tipo de Cristo, né? Então a gente sabe que a Bíblia está
cheia de tipologias para que a gente possa entender essa história de redenção, essa história do que Deus está escrevendo sobre a nossa história, sobre a nossa vida, sobre a nossa redenção no futuro. Então a gente precisa olhar para o texto dessa forma. Ele não está falando só de inimigos físicos, né? Mas muito mais de inimigos espirituais. Salmo 110, que é o término de hoje da leitura. O Senhor disse ao meu Senhor: sente-se em seu trono à minha direita. Eu derrotarei todos os seus inimigos e eles serão humilhados diante de você. O Senhor dará o cetro do seu poder, começando por Sião, e dirá: domine no meio dos seus inimigos. Quando o rei revelar todo o seu poder, o povo se apresentará de livre vontade para servi-lo. Os jovens, vestidos com roupas sagradas, são tantos que parecem as gotas de orvalho brilhando quando o sol nasce. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre. Foi escolhido por Deus da ordem do sacerdócio de Melquisedeque. O Senhor está à sua direita. Ele destruirá os reis no dia da sua ira. Ele julgará, castigará as nações, enchendo a terra de mortos, esmagará a cabeça de governantes em toda a extensão da terra. Na sua marcha, o rei renovará suas forças, bebendo água dos riachos, e passará de cabeça erguida. O triunfo de Cristo, né? Aqui fala exatamente desse triunfo. O Senhor disse ao meu Senhor. Aqui 2 senhores com letra maiúscula. É o próprio Senhor dizendo para ele mesmo, o nosso Deus dizendo para o seu filho, Jesus, que ele deveria sentar à sua direita e ele vai governar a terra de Sião, esmagando todos os seus inimigos, colocando debaixo dos seus pés. É o triunfo de Cristo. O Salmo 110, Davi está falando a respeito de Jesus sendo esse redentor, sendo esse rei sobre todas as nações da terra. Eu acho maravilhoso quando a gente imagina um homem como eu e você. Davi era como um de nós, mas cheio do Espírito Santo, podia abrir a sua boca e ser inspirado pelo Senhor a cantar esses salmos, a orar esses salmos e estar falando sobre coisas muito futuras que ele nem imaginava, mas que a sua vida era a demonstração disso. Seus sentimentos transbordavam a vida de Deus, né? A sua vida diária transbordava a vida de Deus. Por isso que ele escrevia de forma tão escatológica, né? Tão futura a respeito das coisas do fim. Salmo 110 é o triunfo de Cristo sobre toda a terra, reinando a partir de Sião, né? E hoje sentado à destra de Deus. É isso que os primeiros versículos falam. Amém, queridos? Que nós possamos meditar nessa palavra, que nós possamos deixar esses salmos de forma muito poderosa e falando ao nosso coração, que a gente possa orar esses salmos dizendo: Jesus, faça com que a tua palavra se cumpra, né, verdadeiramente nas nossas vidas, que essa verdade seja uma verdade para nós todos os dias até a sua volta, que nós possamos apressar a volta de Jesus através da nossa intercessão, através da nossa vida, né, pregando o evangelho para todo aquele que a gente encontrar. Então, que a nossa vida, né, flua esse rio de Deus de dentro de nós, para que as pessoas possam conhecer Jesus, assim como nós já conhecemos. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótimo dia aí para vocês, ótima quinta-feira. E amanhã, se Deus quiser, a gente continua aqui. Amanhã a gente vai para Crônicas novamente, né? Continuando aí essa passada de bastão de Davi para Salomão. E eu queria que você, que tem acompanhado aqui a leitura, né? Que você realmente aproveitasse essa leitura para indicar para um amigo, para aproveitar e indicar para uma pessoa que tem vontade de estudar a Bíblia, para uma pessoa que tem vontade de ler a palavra de Deus e que muitas vezes não consegue nem ler direito, porque às vezes não tem entendimento, ou às vezes não consegue ler o texto bíblico como ele é. Indica os vídeos, passa os vídeos para frente. Eu tenho visto realmente uma visualização muito boa dos vídeos, mas eu queria que isso chegasse mais longe. E eu não consigo fazer com que isso chegue mais longe, a não ser gravando os vídeos aqui para o canal. Mas você que está assistindo, você que está aqui junto comigo, que tem amigos, que tem pessoas que muitas vezes têm vontade de aprender da palavra de Deus, como eu e você temos, que você possa repartir essa comida que a gente tem comido aqui todos os dias, que é a palavra de Deus, esse alimento poderoso. Amém? Deus abençoe a sua vida, persevere na leitura. Nós estamos caminhando aí já para a semana 23
Como eu falei no início dessa semana, nós estamos quase aí já no meio, né, da nossa leitura das semanas desse ano, que são 52 semanas. A gente já tá na semana 22, faltam 30 semanas. Parece muito, mas vocês vão ver que, ó, passa assim, voando. É muito rápido. Cada dia com o Senhor é um refrigério para o nosso espírito, é um refrigério para nossa alma, estar na presença do Senhor. Amém? Deus abençoe. Ótimo dia aí para vocês e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura em nome de Jesus.